Boa noite a todos novamente, todos e todas. Nós vamos para a nossa terceira aula do curso de Eletrotécnica. Na nossa primeira aula, falamos um pouco sobre as noções básicas da eletrostática, já fazendo um alicerce para a gente começar a eletrodinâmica. No tema da aula de hoje, sabemos lá da mecânica que potência é igual a trabalho sobre o tempo. Quando você consegue realizar uma atividade mais rápido, é porque você tem uma potência mais alta. Quanto menor for o tempo, maior é a potência. Mas nós sabemos que trabalho nada mais é do que carga multiplicado pela diferença de potencial, né? VA menos VB. Só que nós vimos que corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica, ele é dado pela carga sobre o tempo. Logo, eu tenho aqui a minha primeira equaçãozinha de potência. Bom, dela eu posso desenvolver mais, porque eu sei que, pela primeira lei de Ohms, o U é igual a RI. Ou se U é igual a RI, eu posso isolar o I aqui, ó. Isolar o I e fazer U sobre R. Eu posso substituir aqui, ó. Se eu substituir, por exemplo, o I por U, R, né? Fazer aqui, ó. P é igual a U, que já existe, vezes U, R. Ó, claro que eu vou obter o R ao quadrado. O R ao quadrado sobre R. E se você substituir a equaçãozinha aqui do jeito que está, o RI aqui nessa fórmula, você vai ter, ó, RI vezes o I que já está lá. Então, P é igual a RI ao quadrado. Beleza. Bom, perdas, né? As perdas. Existem as perdas, obviamente, que ocorrem, que eu já falei com vocês, né, por efeito Joule, ou por desgastes mecânicos diversos aí que a gente tem. A potência elétrica, quando ela é fornecida aqui para o motor, a potência que chega até o motor, tá? A potência, ela tem perdas. E essas perdas aqui, perda por causa do calor, efeito Joule, atrito, ele tem que girar livre, sem atrito, você tem que ter cuidado com os mancais, tem que ter cuidado com a lubrificação, porque senão você vai ter pouca eficiência aqui, ó, na ponta do eixo, que é essa potência aqui, ó, a potência mecânica, aquela que você usa, utiliza. Como é que calcula esse rendimento? Fácil. É a potência útil ou a potência aqui, ó, mecânica, aquela que vai sair na ponta do eixo aqui, ó, na pontinha do eixo, ó, que a gente vai usar. O ideal é que fosse exatamente igual, a potência mecânica fosse exatamente igual à potência que entra e não existisse perdas. Mas isso é muito difícil de acontecer. E é quase impossível você ter 100% de eficiência. Aliás, é impossível, mas você pode minimizar isso aqui. Então, o que acontece? Rendimento é a potência útil sobre a potência consumida, a potência que chega aqui, ó, a potência elétrica. No nosso caso, a potência elétrica, viu? E aí entra a questão da energia elétrica. É a potência que você está consumindo ou que está chegando em sua casa. No caso nosso aqui, seria essa potência que está chegando aqui no motor. Não é essa potência que sai aqui, não, viu? É a potência que chega no motor, que é que você compra, que está vindo. Então, a energia elétrica, ela é o produto da potência elétrica que recebe, chega até a sua casa, seu motor, etc., vezes o tempo de utilização. Essa potência precisa ser em kilowatt e esse tempo precisa ser em horas. Se você tem a multiplicação de kilowatt pelo tempo em horas, obviamente que você vai ter a unidade de medida de quilowatt-horas. E beleza, então vamos lá. Aí vamos entrar agora na parte de circuitos, que é relação de resistores. Como é que a gente pode organizar os resistores no circuito? Primeiro tipo de organização dos resistores no circuito é chamado de associação em série. E aí você vai ver, ó, vamos organizar em série, em paralelo, mista, triângulo, estrela,
ponte de Washington, e aí a gente tem mais algumas lá na frente que eu vou falar com vocês, mas essas são as mais importantes que eu vou mostrar. Primeiro, a associação em série de resistores. Em série significa resistores um após o outro, de forma que você vai proporcionar apenas um único caminho para a passagem da corrente elétrica. A corrente elétrica vai passar em todos os resistores, uma única corrente elétrica, de forma que cada vez que a corrente passa pelo resistor, ele gera o que nós chamamos de queda de tensão, dado por essa setinha aí. Ó. A setinha, ele sempre vai indicar o lado de maior energia. Esse positivo aqui, por quê? Porque a corrente vai ter um potencial aqui, ó, nesse ponto aqui antes da corrente. E quando ele chegar nesse outro lado de cá, ó, ele vai ter um potencial menor. Então, aqui, ó, nesse ponto A, eu vou ter o valor de uma determinada tensão, que é a tensão aqui do circuito. Quando essa corrente elétrica passar pelo primeiro resistor, eu tenho uma queda de tensão. Queda de tensão, ou seja, eu já diminuí a tensão aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, a tensão elétrica já não vai ser a mesma desse daqui, porque já houve um gasto de tensão. Aí eu simbolizo por essa setinha aqui curvada, mostrando sempre o lado do mais. E o lado do mais vai estar sempre no sentido da corrente, ou seja, da entrada da corrente. Se a corrente está entrando aqui, ó, está entrando aqui, significa que esse é o mais. E o outro lado, a saída da corrente do resistor ali, é o negativo. Essa entrada aqui de corrente aqui, a corrente vai entrar agora aqui, ó. Tá como I2, mas é o mesmo I, porque é o único caminho, né? Não há perda, a corrente não tem perdas. Então você vai ter aqui, ó, um mais e o menos. E novamente, uma queda de tensão que nós chamamos de U2. E aqui novamente outra queda de tensão que nós vamos chamar de U3. Então nós temos 3 quedas de tensão, de forma que a tensão elétrica total aqui, ó, é a soma das quedas de tensão, o que fica em R1, R2 e R3. A corrente elétrica, como ela está em série, ela vai ser a mesma para todos. I1, I2, I3, a corrente elétrica é a mesma. Beleza. E o que acontece com a resistência elétrica, professor? Se eu quiser calcular minha resistência elétrica aqui, é como essa corrente elétrica aqui está enxergando o circuito para cá, ó. E essa corrente elétrica que está entrando aqui, ó, ela enxerga o circuito não como um monte de resistores, mas ela enxerga como um único resistor. Ela enxerga somente como um resistor. Independente se tem 10, 20, 30 resistores aí, ó, ela só enxerga um, que é chamado de resistência equivalente. Então, para calcular a resistência equivalente quando o circuito estiver em série, a gente vai somar. Claro, soma. Por quê? Porque a corrente elétrica vai encontrar a soma das resistências. Beleza. E aí vamos para a associação em paralelo. O que é associar em paralelo? Não, associar em paralelo é você colocar um paralelamente ao outro, né? Aqui, ó, um em paralelo do outro, de forma que exista um ponto em comum entre eles, antes e depois, unindo eles. E se eu aplicar uma tensão elétrica nesse circuito aí, que está todo mundo em paralelo, significa dizer que a tensão elétrica que eu estou aplicando, ela é a mesma para todo mundo. Vai ser a mesma porque a multiplicação, o produto da resistência vezes a corrente, é que vai dar a minha queda de tensão. Essa corrente elétrica que está chegando aqui, repare, ó, essa corrente elétrica que chega, ela é a soma de todas as correntes que entram aqui, ó, em cada trecho. A tensão elétrica é a mesma para todos e a resistência equivalente, aquela que eu falei, ó, que quando a corrente elétrica está chegando aqui, ó, essa correntezinha está chegando, ela enxerga no circuito todo, ela olha para lá, ó, ela enxerga uma resistência equivalente, que para o nosso caso de paralelo tem uma maneira toda invocada aqui de fazer, que é a soma do inverso das resistências. Se as resistências forem todas iguais, a gente pode
usar esse artifício de pegar o valor da resistência e dividir por N resistores. Se forem apenas 2 resistores em paralelo, também tem um artifício, que é o produto pela soma dos resistores. Produto dividido pela soma dos resistores. Aqui é uma outra maneira de organizar os resistores, que é uma associação mista. O que é que eu estou falando com mista? Estou falando em misturar o série com o paralelo. Então, o meu circuito agora, ele tem, por exemplo, um trecho que é série, em série com um circuito em paralelo, tá? E depois eu posso voltar a ter série de novo. Isso tudo aqui agora vai ser possível, porque eu tenho um circuito misto, com associação mista de resistores. Ó, aqui é um primeiro resistor, aqui é o trecho em paralelo, mas esses três estão em série, um após o outro, de forma que esse primeiro vai ter uma queda de tensão, esse trecho aqui vai ter uma queda de tensão, e esse outro trecho vai ter uma queda de tensão. Então, você vai ter aqui, ó, queda de tensão 1, queda de tensão 2, queda de tensão 3, indicando que os três estão em série. E a soma desses três elementos aí, ó, o 1, o 2 e o 3, eles vão ser somados, porque estão em série. Mas se você mexer nesse único aqui, ó, nesse cara aqui, ó, esse U2, ele vai servir tanto para o resistorzinho aqui, esse resistor, quanto para esse resistor, porque os dois estão em paralelo. Isso é associação mista de resistores. Divisor de tensão. Professor, por que divisor de tensão? Porque em uma associação em série, nós temos queda de tensão. Cada resistor desse vai ter uma tensão elétrica. Então, essa formulazinha daqui, ó, ela vai fazer o cálculo da tensão, da queda de tensão, em qualquer trecho que você quiser. Veja que eu fui apenas com a tensão elétrica total e a resistência. Se eu souber os valores das resistências e a tensão total do circuito, resolvido, papai. Já foi. Não preciso me preocupar com corrente elétrica. Eu não preciso calcular a corrente elétrica. O divisor de tensão, ele é aplicado somente para circuitos em série, viu? Porque somente em circuito em série que nós vamos ter as quedas de tensão. Ah, se tiver 2 resistores apenas, aqui, 2 resistores, R1 mais R2, é a soma dos resistores, né? E pegou o R1 aqui, ó, você tem o V1. Se você quiser o V2, aqui, ó, o V2, você vai ter o R2 e dividido pela soma. Lembrando que, ó, o E é a tensão total aqui, ó. E por fim, o divisor de corrente, somente aplicado para associação em paralelo. O objetivo é calcular, ó, os valores de I1, ou I2, ou I3, ou IN que eu tiver aí, quantas correntes eu tiver em cada trecho. Nessa formulazinha que eu estou mostrando para vocês, porque aqui, repare que em cima ele vem a resistência equivalente e aqui vem a resistência RI, tá? RI. O RI é o quê? São as resistências individuais. R1, R2, R3, R4 e assim sucessivamente. E o I é a corrente total que está chegando aqui no meu circuito. E, obviamente, que essa corrente total ela vai se distribuir. E essa distribuição aqui, ó, que eu posso calcular apenas tendo a resistência ou as resistências e o valor da corrente total do circuito. Se eu tiver 2 resistores em paralelo e eu quiser calcular o valor de I1, por exemplo, eu vou pegar o valor do resistor oposto dividido pela soma deles. Multiplica pela corrente total. Beleza, gente? Próxima aula vai ser só de exercício.